pouco é falado sobre realmente santificação e eu cheguei a pesquisar e estudar bastante com a presença do Espírito Santo e cheguei a uma conclusão. A conclusão que eu cheguei foi que a gente primeiro precisa entender o que é santidade para depois pensar, né, se a gente está dentro dela ou fora. O que é santidade? Santidade é o processo de pureza, de estar separado para Deus. E eu consegui diferenciar em 3 níveis de santidade, né? De acordo com a Bíblia, né? Ou seja, a Bíblia julga em 3 níveis de santidade. 3 níveis. E a primeira delas é quando a gente recebe o Espírito Santo. Não é no batismo nas águas. Tem gente que recebe o Espírito Santo já no batismo nas águas. E tem gente que recebe o Espírito Santo depois do batismo das águas. Então, o primeiro processo de santificação é quando a gente recebe a unção do Espírito Santo, que começa a cooperar com a gente e a gente cooperar com ele. O segundo processo, a segunda parte do processo de santificação é a parte que requer o nosso esforço. A primeira parte, ela não requeria nosso esforço. A gente só se arrependeu do nosso pecado, foi santificado do nosso pecado. Por isso que você, quando recebe o Espírito Santo, você, no mesmo momento, você vai sentir uma leveza, como se um fardo tivesse tirado dos seus ombros, né? Tem gente que tinha espíritos ruins, no momento os espíritos ruins saem tudo, e a pessoa se sente muito mais leve. Isso é o quê? Isso é quando a pessoa foi perdoada de todos os pecados que cometeu. E a Bíblia também diz que se ela tiver alguma doença, naquele mesmo momento ela é sarada, né? Então pode acontecer do mesmo momento que ela foi batizada com o Espírito Santo, não com as águas apenas, mas com o Espírito Santo, que também pode haver cura. E quando você é batizado nas águas, você não necessariamente recebe o Espírito Santo naquele mesmo tempo, né? Você é batizado nas águas para arrependimento de pecado. Todo aquele que crer e for batizado será salvo. E você não pode confundir isso com o batismo nas águas. Imagina se você se batiza nas águas e passa a vida inteira fazendo besteira, matando as pessoas, pecando. É só um exemplo, né? Você vai ser salvo? Não. A Bíblia está escrito que os adúlteros não vão ser salvos, que os sodomitas não vão ser salvos. Essas coisas não tem como ser salvo e ao mesmo tempo Deus ser justo, né? Porque se Deus é bom, então ele há de praticar justiça. E se ele há de praticar justiça, ele há também de cobrar a injustiça. E muitas vezes a gente não se liga nisso, que Deus nos ama. E nos ama muito. Nos ama tanto que entregou seu próprio filho para morrer por nós. E a gente não era santo não, a gente era ainda pecador. E mesmo assim ele entregou o seu melhor. Como está escrito lá em Oséias, que a gente não valia nada. Mas ele deu o mais importante para a gente, que foi o seu filho. E por isso, da mesma forma, se a gente ignorar o sacrifício de Cristo, se a gente ignorar que Jesus deu a vida e depois ressuscitou, a Bíblia diz que nossa fé é em vão. A gente não tem salvação, porque a salvação vem pela fé em Cristo Jesus e não pelas obras para que ninguém se glorie. Porém, aquele que não pratica boas obras
não conhece o amor e também não é conhecido por ele. E vai chegar naquele dia, Jesus vai perguntar, vão perguntar para Jesus, Senhor, Senhor, eu curei em teu nome, eu fiz tudo em teu nome. Aí Jesus vai chegar para você e vai falar, apartai-vos de mim, maldito, porque nunca vos conheci. Vocês praticam iniquidade. Então, não adianta só orar, né? E não adianta também se batizar pelas obras, se basear pelas obras. Por quê? Porque a salvação é pela fé. E é meio complicado de entender, porque Deus encerrou todo mundo debaixo do pecado, como está escrito, para que de todos usasse de graça. Então a gente tem que entender que a gente é pecador, mas também que Jesus deu a vida por nós. Então a gente tem que entender a fé, o pecado, a santificação e a graça. E, consequentemente, o amor. Porque como é que você vai praticar a santificação sem amar o próximo? O amor, ele tá acima da lei, né? Se você for ver na Bíblia, tudo que é santificação, se você tiver amor, você não precisa se preocupar com santificação. Não que não seja importante, mas que automaticamente você amando e perdoando e se esforçando para amar cada vez mais, perdoar mais e agir de acordo com esse amor, você vai automaticamente agir de acordo com isso. O que a Bíblia diz? Que a boca fala o que o coração está cheio. Ou seja, você fica cheio do Espírito Santo e a sua boca vai começar a falar de acordo. Desde que você não fale coisa fingida, não fale mentira, não finja ser o que não é. Então, a sua boca vai agir de acordo com o seu coração, com essa exceção de ser falso, né? E da mesma forma, as suas atitudes vai agir de acordo com o seu coração e com a sua língua. Então, se você estiver cheio do Espírito, a tua carne vai estar fraca, vai estar enfraquecida e o seu espírito está forte. E se o seu espírito estiver fraco, a tua carne vai estar forte. E aí você vive refém do pecado em grande proporção. A santificação, a segunda parte da santificação, que depende de nós, também, né? Não é o Espírito Santo que nos santifica, como está escrito na Bíblia. E a chave para entender a santificação, a santidade de forma geral, é você entender o Hebreus 5, versículo 9. É você ler lá. Ele veio ser a causa da salvação daqueles que lhe obedecem. Ou seja, a salvação é pela fé, mediante a graça. A fé em que Cristo morreu e ressuscitou. Porém, a santificação, ela é pelo Espírito e ao mesmo tempo pela obediência. Ela é sabe quando você carrega alguma coisa pesada ou grande e você carregando sozinho não dá. Por mais que às vezes seja leve, por exemplo, você precisa carregar junto para poder aquele item, aquele produto se equilibrar. E da mesma forma, a gente carrega a santificação e da outra ponta lá daquele objeto tá o Espírito Santo carregando junto com a gente. Então, nenhum é sem o outro. Deus operou esse processo de salvação, mas ele também usou o filho dele. Então, ele não fez isso sozinho. Poderia fazer,
mas ele não fez isso sozinho. E da mesma forma ele quer isso de nós. A santificação de segundo nível não é sozinho. E sem santificação, está escrito, ninguém verá a Deus. E não adianta chegar lá e falar, Senhor, eu curei em seu nome, eu preguei, eu pastoreei, eu evangelizei, eu visitei os pobres, eu fiz obra social, que não vai adiantar se você não tiver obediência, não andar de acordo com a vontade de Deus. Porque a gente sempre vai achar que está certo. Mas o coração do homem é enganoso. E aí, muitas vezes a gente vai para caminhos de morte, né? Como diz lá em Provérbios, né? É Provérbios ou é Eclesiastes? Se eu não me engano é Provérbios. Que o coração tem caminhos de morte e muitas vezes a gente acha que esse caminho de morte é caminho de verdade, caminho de justiça. E a Bíblia também diz que a sua justiça própria é como trapo de imundícia para Deus. Então, a gente tem que ver bem o tipo de justiça que a gente está fazendo. Então, e a terceira parte da santificação é a santificação do nosso corpo completo quando a gente for arrebatado por Cristo. Que o nosso corpo ele vai ser transformado e ali não vai ter mais pecado porque a morte já foi destruída. E o galardão a consequência do pecado é a morte. Então, não vai haver mais morte, porque Jesus vai destruir a morte. E, consequentemente, também não vai haver mais pecado. Porque todos pecaram e destruídos foram da glória de Deus. Mas Jesus também veio para recuperar o que se havia perdido. Adão e Eva, eles pecaram e, por meio deles, todo o sistema de coisas, todo mundo foi... teve consequências, né? Tudo ficou debaixo do pecado. Tanto a terra, os animais, as pessoas, tudo. Porque tudo estava na mão do homem. E quando o homem foi tentado pelo pecado e caiu, ele entregou tudo na mão de Satanás. Consequentemente, né? Indiretamente. Porque foi ele que venceu Adão e Eva. Mas Jesus veio para recuperar o que se havia perdido. E, em resumo, é isso. A conclusão é essa. Existem 3 níveis de santificação. O primeiro é quando recebe o Espírito Santo, depois que você se arrepende do pecado, dos pecados. Então você vai, a partir disso, você vai para o segundo nível, que é a santificação na sua caminhada. Por quê? Porque se você não se purifica, você está rejeitando a cruz de Cristo. Você não está buscando a santificação do pecado pelo qual Cristo morreu. Então você não está crendo. Porque se você crê no que Jesus falou, você vai procurar no mínimo não ter feito ele ter dado a vida em vão. E o terceiro é a conclusão do nosso corpo e espírito e alma já perfeitos, aperfeiçoados 100%, né? E o que é a santificação? A santificação é cada vez estar mais próximo de Deus, cada vez mais longe do pecado. É viver em espírito. Viver em espírito é 98% sinônimo de santificação. E é isso, galera. Não se esqueça de se inscrever no canal. Se você tem alguma opinião contrária aí, escreva aí abaixo nos comentários e me explica por que a sua opinião é contrária e se tem alguma base bíblica. E não se esqueça de se inscrever no canal, dá o like aí e comenta. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.